Muito bem. A secretária da Fazenda de Florianópolis, capital dos catarinenses, atende agora o TVC News. A gente quer saber exatamente sobre a conquista, né? O que a Secretaria da Fazenda de Florianópolis conquistou? Conquistou o selo ouro do programa Bom Negócio. E eu chamo a secretária da Fazenda, Michele Roncalho, para nos atender aqui, atender ao TVC News. A gente quer saber exatamente o que levou a Secretaria da Fazenda a receber esse selo, quais são as práticas. É uma receita, secretária. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Muito obrigada aqui por novamente nos receber e dar essa oportunidade dessa entrevista. É verdade. Então, o Selo Ouro é esse programa, Negócio Bom, né? É um programa que foi desenvolvido pela Junta Comercial, junto com a Secretaria de Inovação, Indústria e Comércio, né? Para caracterizar os municípios, na verdade, que oportunizam ter uma melhor pontuação na facilitação e na desburocratização de abertura de empresas, de maneira geral, né? Digamos, o amigo do empreendedor, né? Então, as cidades, as 295 cidades receberam pontuação, e essas pontuações tiveram alguns selos, desde o selo bronze até o selo diamante, que é o que a gente busca conquistar ainda, que nem o município conquistou, mas já recebemos o selo ouro, que é até 90 pontos, Saul. Certo. Vamos lá, então. Agora o seguinte, a importância desse selo para vocês e também para a população como um todo, né? Porque, querendo ou não, isso traz confiança ao trabalho que vem sendo feito pela Secretaria, voltado a facilitar a vida do empreendedor. Exatamente, não só pela Secretaria, mas por toda a Prefeitura que lida diretamente com a regularização dos negócios, né, na capital. Então, além da Secretaria da Fazenda, nós temos a Secretaria de Urbanismo, né, a nossa Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, que emite as autorizações de negócios, alvarás, né, e temos a Secretaria também de Turismo e Desenvolvimento Econômico, que atua junto conosco, além da própria Secretaria de Desburocratização, né. Então, a ideia é realmente facilitar e oportunizar a economia local, né? Oportunizar a rapidez, mas não só a rapidez, a simplificação para a economia local e a regularização, né? Exatamente para não haver desvios de função, né? De haver uma mobilidade mais rápida para praticar o seu negócio, emprego e renda, gerar emprego e renda diretamente, empregabilidade, né? E ter todos os seus regularidades sanadas para poder desenvolver a economia sem aumento de impostos, né? E poder, com isso, gerar riqueza para a cidade e para si. Então, ele combate desemprego, ele facilita as transações sem grande burocracia, principalmente as empresas de baixo risco, Saúl, baixo e médio risco. Então, Florianópolis se destacou principalmente pela rápida e pela automatização da liberação de alvarás e autorizações de funcionamento, que isso foi implantado, vem sendo implantado pela gente desde 2024, sendo a primeira capital que faz toda a alteração cadastral e toda a abertura de maneira automatizada com a junta comercial, mas também a simplificação de taxas que a gente oportunizou a partir de 2025, depois de uma lei aprovada na Câmara de Vereadores, né? Oportunizou a simplificação de taxas, principalmente minimizando a necessidade de taxas para o funcionamento dos negócios, e ainda para as de baixo risco a gente tem, além de valores claros, transparentes e tudo mais, quando empresas não estabelecidas, que a gente chama porta fechada, também tem essa isenção dessa taxa de funcionamento, né, dessa taxa de abertura. Então, todas essas ações, além da congruência de informações, a concatenação de informações e a troca, elas deram a Florianópolis esse selo ouro de amigo do empreendedor. Certo. Vamos lá, então. Se eu chegasse agora, 12h18, lá para dar andamento, para abrir a minha empresa, em quanto tempo é possível a concretização da empresa, o CNPJ e todos esses detalhes que são importantes?
De baixo risco, no mesmo dia, em alguns minutos, Saul, se for de baixo risco. Baixo risco é aquela que não precisa de uma fiscalização específica, e nós temos mais de 500 itens de quinais, digamos assim, de atividades econômicas que podem abrir a sua empresa sem necessidade de verificação do local, que não vai precisar vigilância sanitária, que não vai precisar vigilância de bombeiros, esse tipo de coisa, né? Então, essas empresas de baixo risco é em minutos. E o bom é que antes dessa sistematização, precisava primeiro ter a autorização de abertura naquele local específico para depois ele começar a ter autorização de emissão de nota. Agora é concomitante. Enquanto ele pega a abertura, a autorização, a verificação rápida de tipo de negócio para atividade econômica, para ver se pode se instalar naquele local, a viabilidade local, né? Ele já está indo para a autorização de emissão de nota fiscal para começar a desenvolver o seu negócio e poder prestar serviço no caso onde o município, onde é a prestação de serviço. No caso específico de venda de produtos, então essa parte, no que se refere à prefeitura, é a viabilidade do local. Quem vai autorizar a emissão de nota é o Estado, porque daí a circulação de mercadorias, né? Mas isso é muito rápido em baixo risco. Em médio risco nós também estamos praticamente todo automatizado, indo para uma automatização ainda maior. Muito bem. Secretária, parabéns aí o trabalho que a senhora vem realizando, juntamente com a sua equipe, as demais secretarias, e a gente espera encontrá-la novamente aqui nesse mesmo canal, 14.1 aí na Grande Florianópolis. É só sintonizar, que pega na TV aberta digital, qualidade ótima, espetacular, qualidade diamante. E a gente espera te encontrar quando vocês estiverem com o selo diamante desse programa importante do governo do estado. Muito obrigado, secretária. Com certeza vamos caminhar para isso e juntos, Saúl, com transparência aqui e podendo comunicar à sociedade. Tá certo, muito obrigado. Bom, vamos conferir como é que está a situação. Afinal de contas, a temperatura caiu muito. Temos uma população vulnerável e uma população em situação de rua. E os abrigos em Camboriú parece que estão preparados. Vamos conferir. Com a chegada dos dias mais frios em Camboriú, a Secretaria de Assistência Social intensificou as ações e abriu vagas para o abrigo de inverno. O serviço direcionado a homens e mulheres em situação de vulnerabilidade é prestado em uma estrutura terceirizada na localidade dos Caetés, no interior do município. A coordenação mantém o controle de todos os dados e da circulação de pessoas. Todas as pessoas que se encontram nas ruas e que desejam, e não tem casa, não tem para onde ir, teremos à disposição um abrigo para acolhê-las nessas noites frias, assim como seus animais de estimação. Só no último mês de maio, 301 pessoas foram atendidas pela equipe da assistência social. Desse total, 13,6% resultaram em acolhimento no abrigo. No primeiro passo da abordagem, as pessoas recebem auxílio psicológico e fazem um breve cadastro. A organização ressalta que o encaminhamento só é feito com o consentimento de quem aceita ou busca ajuda. Além das doações agora para os dias frios, nós estamos também fazendo um pequeno estoque dessas roupas com a previsão da chegada do El Niño nas próximas semanas. Então é muito importante que a Secretaria de Assistência Social tenha em seu estoque roupas, cobertores, colchões, travesseiros, itens de higiene e alimentação, para que, com a chegada do El Niño, estejamos preparados para atender imediatamente a população que necessitará de auxílio. O espaço conta com quartos adequados, refeições e cobertores para os atendidos. Junto com essa ação, a campanha do agasalho também continua ativa na cidade para receber donativos para a comunidade. Importante esse cuidado com a população vulnerável, principalmente esses moradores em situação de rua. Eu chamo agora a Bianca Robles aqui na tela da TVC, ela trouxe um destaque e agora vai detalhar para a gente, né, esse destaque, né? Mas antes de falar dos desdobramentos dessa operação tão importante que aconteceu ontem, visitando 19 municípios, né? Pessoas foram presas, outras foram afastadas, agentes públicos, políticos. Bianca Robles, antes eu quero te ouvir sobre a questão da Argentina. Afinal de contas, olha, foi uma performance invejável. Pois é, Saul, ontem realmente aí apostei, né, no Egito. O Egito já começou aí fazendo 2 gols, teve até um terceiro gol marcado, mas infelizmente foi anulado. Então aí apostei bem no começo então do jogo com o Egito, mas a Argentina mostrou aí para o que veio, né, e fez aí um grande jogo
como eles já vêm fazendo nos outros jogos dessa Copa do Mundo, mostrando aí o seu favoritismo, e não é à toa que é a atual campeã da Copa do Mundo, tendo aí, mostrando a sua garra, e em poucos minutos antes de acabar o jogo, marcou 3 gols e conseguiu uma grande virada nessa U. Pois é, você viu que os egípcios estão reclamando aí, teve um gesto apontando para racismo, enfim. Agora, claro, as reclamações vão aparecendo, algumas imagens diferentes, disseram até que o presidente da FIFA vibrou muito, né, com a passagem da Argentina. Você acha que isso pode mudar alguma coisa? Olha, Saul, tem algumas polêmicas, né, envolvendo toda essa questão da FIFA, principalmente em relação a esta Copa e até em questões de outros jogos, né, em questão principalmente no jogo de ontem, a seleção, então, do Egito entrou realmente aí com um pedido para que seja revisto a questão de um pênalti em cima do Mohamed Salah, que acabou terminando no gol da Argentina, e também numa outra questão envolvendo um outro jogador do Egito e da Argentina, que acabou então no gol anulado do Egito. Eles estão pedindo a revisão desses 2 lances e vamos ver o que vai acontecer, se realmente vamos ter aí uma revisão nesses lances e o que pode causar ainda nesta Copa do Mundo. Pois é, olha, vamos mudar de assunto agora. Quem entrou em campo foi o GAECO, Operação Pão e Circo, Bianca Robles. Por favor, os detalhes, está todo mundo querendo saber, né? Esses detalhes dessa operação, quem foi preso, enfim, por gentileza, fique à vontade. Pois é, Saul, nós trouxemos aqui ontem, né, que o GAECO deflagrou essa operação, a Operação Pão e Circo, então, envolvendo, né, empresários, agentes públicos e também a prefeitura de 18 municípios catarinenses, né, nessa questão de licitações, fraudação de licitações de shows nacionais, também em editais. E então, hoje tivemos aí mais alguns resultados desta operação, né? O Tribunal de Contas de Santa Catarina apontou que essas empresas participaram de 461 licitações, acumulando 53,9 milhões de reais em contratações públicas, e também entre as determinações judiciais ficou então um pedido de prisão preventiva contra o empresário José Clemir Spinelli, apontado como um dos líderes desse suposto cartel de investigado, então, e também a busca e apreensão em residências, empresas e repartições públicas. Também foi pedido o afastamento do prefeito de Governador Celso Ramos. Também essas diligências alcançaram então o ex-prefeito de Mafra e também a prefeitura de Bombinhas. E também outro alvo da operação foi o prefeito de Porto Belo, onde ele acabou sendo apreendido cerca de 58 milhões de reais em espécie na sua casa. E também, então, vamos falar um pouquinho sobre os empresários que foram, então, alvos desta operação, que é o José Clemir Spinelli, que teve a sua prisão preventiva feita, então, né, ele é conhecido como Peixinho, e ele é empresário e sócio da SP Eventos e B7 Eventos. A Maria Clara Martins, ela é empresária e é apontada como a responsável financeira de todo o grupo. O Carlos Eduardo Cunha, conhecido como Dudu, ele é empresário da DCX Eventos e também é vereador de Indaial. E ele que articulava todas essas questões das licitações. E também o Éder Coelho, que é sócio da E3 Eventos, é investigado por atuar na simulação de toda a concorrência. A Cleiciane Gomes, ela é empresária e sócia da CJR Produções. O Valmir Alberto da Silva, conhecido como Rei, ele é o empresário investigado por articular todas essas empresas e as divisões das contas. Um dos agentes também investigados, né, os agentes públicos investigados, além do prefeito de Governador Celso Ramos, que foi afastado, e também o ex-prefeito de Mafra, tem também o Pedro Augusto da Cunha, que é vereador e ex-presidente da Câmara de Governador Celso Ramos, e também o Jadir Luiz de Souza, que é o ex-prefeito de Abdom Batista. Então, as prefeituras também se pronunciaram através de notas sobre as operações nos seus municípios. Porto Belo informou que as equipes do CAECO cumpriram mandados no setor de licitações do centro administrativo e também na residência do prefeito. Itapema informou que não é alvo da operação e que não há agentes públicos municipais investigados, e sim uma empresa no município.
Bombinhas, a administração municipal informou que prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo GAECO e que vai continuar colaborando com as investigações. Mafra informou que colaborou com o cumprimento dos mandatos judiciais e também destacou que a investigação se refere ao ex-prefeito, então, ao mandado anterior e não ao atual prefeito da cidade. As cidades de Canoinha, São Bento do Sul e Itaiópolis, as administrações informaram que foi feito, então, o cumprimento das diligências e informam que vão continuar cumprindo e colaborando com as investigações. E o Carlos Eduardo Cunha, que é o vereador de Indaial, informou que teve o seu telefone e alguns documentos apreendidos em toda essa investigação, essa operação que foi deflagrada ontem, então, pelo GAECO. Saúl. Tá certo. Olha, o ex-prefeito de Bombinhas, Paulinho Dalago, diz que não conhece nenhum dos investigados. E o prefeito atual de Porto Belo, Joel Lucinda, diz que com relação aos 58 mil reais encontrados na sua casa, ele declarou, ou seja, está declarado. Bianca, obrigado pelas informações, a gente segue acompanhando, né? Foram 58 mil reais, acabei de dizer aí, 58 mil reais que foram apreendidos lá na casa do prefeito Joel Lucinda de Porto Belo. Muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde. Muito obrigado, Saúl. Uma boa tarde a todos e qualquer novidade estaremos aqui de volta. Tá certo, obrigado. A gente faz o intervalo agora. Depois do intervalo, você vai conferir a abertura do 29º Jogos Escolares de Balneário Camboriú, que foi marcado por apresentações artísticas. O momento da Copa com Pedro Desmane, a previsão do tempo e a participação também da Érica Gabriela com destaque de Camboriú.